Olá pra você que está me assistindo. Tudo de boa, meu chapa? Então, mano, O segredo agora é outro. eu encontrei um anime pra nós. A história de uma empregada solitária que encontrou uma família. Uma empregada que não sabe fazer faxina e nem tarefas domésticas. Mas ninguém começa de cima, né, mano? E sem enrolação, bora começar. Ô, Rafael, levanta, cara. Tudo começa com uma mulher tocando campainha de uma casa. E assim que o dono foi atender, era apenas uma bela mulher perguntando se ele poderia contratar ela como sua empregada. E assim eles entram pra bater um papo. Daí ele foi pegar 2 bebidas, e ficou em dúvida se deve contratá-la ou não. Então ele já perguntou qual tipo de trabalho ela fazia antes de vir pra cá, e ela disse que trabalhava fazendo os traidores dos patrões irem de base. Inclusive, foi por indicação do patrão dela que ela veio pra esse lugar, e ele já ficou em choque, e acha que ela só deve estar brincando. Daí ele pergunta o que ela quis dizer quando disse que veio por indicação do patrão dela, e já perguntou se ele tem alguma ligação com a família dele, e ela fala que sim. Acontece que ele é o neto da mulher que morava de favor na casa do segundo filho do primo da esposa do herdeiro do patrão. Como assim? Tô entendendo nada. E sem querer ele dá um tapinha, e agora está morrendo de medo, porque pode ir de base a qualquer momento por conta disso. Daí ele tenta tapear ela com uma conversa, e já perguntou qual é o método que ela usa para fazer as pessoas ir de base. O melhor, qual é a especialidade dela. E assim ela mostra qual é sua especialidade. Tu é doido? E em seguida perguntou o que ele achou. E isso fez ele ficar com mais medo dela ainda. Daí ele não teve escolhas. Então explicou que não pode contratar ela. E fala que não precisa que ela machuque ninguém. Ele nem sabe que é o patrão dela. Ela entendeu perfeitamente. Pediu desculpas por tomar o tempo dele e foi-se embora. Agora a mulher está sozinha e sem lugar pra onde ir. Mas de repente o carinha já apareceu atrás dela, avisando que ela esqueceu uma coisa. Mas na hora de atravessar a rua, o caminhão já veio fazer a passagem dele. Mas ela conseguiu salvá-lo a tempo. E assim ela pede desculpas, porque é a primeira vez que ela salva a vida de alguém, já que fazia o contrário. E assim ele entregou o que ela esqueceu na casa dele. E ele agradece e se despediu de novo. Mas daí ele chama ela, e fala que estava procurando alguém para fazer faxina. E pergunta se ela pôde fazer isso pra ele. E assim que chegam em casa, ela começou a explicar sobre as facas, dizendo que as facas foram as primeiras ferramentas inventadas pelo homem. Mas ninguém quer saber de facas aqui, né? Bom, ele fala que chamou ela para fazer faxina, e já deu uma dica de como as coisas devem ser. E ela acha que deve ter algum corpo brincando de esconde-esconde dentro de um desses sacos. Daí ele explicou mais uma vez, dizendo que o trabalho dela aqui é fazer faxina, tirar o lixo e lavar as roupas. E depois de um tempo ela se encontra assim, porque não sabe fazer faxina, e ele não tem outro jeito a não ser ensiná-la, e fala que vai ajudar ela. E assim conseguiram arrumar a casa. Ficou um brinco, e assim já bateu a fome. E ele já perguntou se ela sabe cozinhar, mas ela não sabe. Mas ele manda ela relaxar e tomar um banho, porque ele vai resolver. Daí depois ele manda ela cortar o repolho. E isso não foi um problema pra ela, porque a especialidade dela é cortar, e agora é só servir a boia. Daí ele percebeu que ainda não sabe o nome dela, e ela responde que não tem nome, e diz que sempre foi chamada pelo nome que os patrões dela quiserem chamar. Sendo assim, ele só vai chamar ela de dona empregada por enquanto, porque é péssimo em dar nomes. Daí ele pergunta o que ela achou da comida, e ela fala que não é acostumada a distinguir o sabor das comidas, porém fala que é quente. E para não deixar o carinha chateado, ela fala que a comida está muito saborosa. Então ele percebe que ela estava comendo sem usar o molho, e já mandou ela testar mais uma vez, só que dessa vez usando o molho. E ela achou bem delicioso. Depois disso de um tempo ele acordou à noite, por causa de um pesadelo, e decidiu fazer uma boia na cozinha. Mas percebeu que também tinha alguém na cozinha. E quando vai ver quem é, era apenas ela, saboreando o molho. Então ele teve uma brilhante ideia, de fazer uma boquinha usando o molho que ela gosta junto com ela. Momento depois ela perguntou se ele estava tendo algum pesadelo, porque na hora que ela saiu do quarto para atacar o molho, ela ouviu um barulho vindo do quarto dele, e já preparou as peixeiras, só por precauções. Então ele conta que estava apenas sonhando com a mãe dele. Daí ela fala que também teve um sonho, e nesse sonho, ela estava falando com o molho que ela gosta, dizendo que ela pode saborear ele o quanto ela quiser, porque ele nunca vai acabar. Mas isso não aconteceu, porque ela acordou na hora. Daí ela conta que nunca teve um sonho bom, e essa é a primeira vez que ela gostou tanto de um sonho, e gostaria de continuar sonhando. Mas ela ficou triste, porque o carinha teve um pesadelo, e não pode fazer nada para consolá-lo. Daí ele conta que é normal ter esse tipo de pesadelo, pois sempre teve eles. E assim que acordava chorando, ele ia direto para o colo da mãe dele. Então ela aproveita, e diz que ele pode ficar à vontade para usar o colo dela, e ele recusou, porque não é mais criança. E ela já ficou triste por isso, e já começaram a vir os pensamentos ruins. Mas o carinha decidiu fazer a boa pra ela, deitando no colo dela.
E ai mano, achou que seria mais um anime de comédia né? KKKK, eu também. E se você quiser continuação desse anime, ou quer que seu anime favorito apareça aqui, pode ficar à vontade para dizer aqui nos comentários. Então é isso mano. Quando cair se levante. O importante é continuar de pé, até criar força para não cair. Com a ajuda de Deus. Tamo junto e até a próxima.